Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para vocêzinho ou vocêzinha. Aqui está acompanhando o Sindicato da Cultura, a edição número 206, decolando nessa terça-feira, dia 25 de agosto de Deus. Lembra quando a gente achava que a quarentena ia durar um mês? Pois é, eu também me lembro. Estamos aqui 5 meses dentro de casa, diretamente do nosso dorm office, cada um na sua aqui, tentando se cuidar o máximo possível. Você também fica em casa se você puder. Nós estamos aqui entrando mais ou menos ao vivo, é gravado, mas é ao vivo, pela Web Rádio CT, a rádio do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos. Mas onde quer que pegue internet, você pode escutar, assistir, fica à vontade pelo facebook.com/radioctface ou youtube.com/radiocT. Tá no YouTube, meu bem? Se inscreve no canal, deixa comentário, a gente gosta, a gente ama. Se você está no Facebook, compartilha, curta, mande para o seu amiguinho, mande para a sua amiguinha, falou? Arte e cultura no Vale do Paraíba e também em outros lugares aonde a internet chegar e eu conheci as pessoas, né? Porque também eu não... A gente está tentando expandir esse horizonte no momento que a gente está dentro de casa. Um paradoxo, mas 2020 está sendo isso. Hoje nós estamos aqui para falar de um projeto chamado Projeto Selvagens, um projeto multimídia, que foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura e está em execução. Para isso, para saber do que se trata o Projeto Selvagens, nós estamos aqui com Cristiane Lopes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cristiane, beleza? Bom dia, tudo ótimo, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo espaço. Imagina, eu que agradeço. E também com o Ricardo Salem. Ricardo Salem já me mandou 700 mil pautas no tempo pré-apocalipse, né, Ricardo? Sim, isso. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes aí da rádio. Massa demais. Sejam muito bem-vindos nas suas próprias casas, né? Mas sejam bem-vindos de qualquer forma. Vamos lá. Do que se trata o Projeto Selvagens? Ele já está em execução aí, já tem um mês mais ou menos? Praticamente isso, quase isso, né, Ricardo? Sim. Mesmo, projeto na rua. O projeto é, como você bem falou, né, aprovado pelo fundo. A gente começou, teve início em outubro de 2019. A previsão de estreia e execução era meados de março até julho, mais ou menos, só que com a questão da pandemia, a gente precisou fazer várias adaptações, então o projeto ele ainda está ocorrendo. E agora, nesse momento, o que está na rua, assim, que está em pauta, em prática, são os podcasts do projeto. Massa demais. Ele é um projeto multimídia, né? Ele tem várias coisas envolvidas, né? Tem um web documentário, coisas que nós vamos falar mais para frente aí, com mais especificidade. Quando for estrear, a gente faz um outro programa e também um espetáculo teatral. Como é que foi a concepção desse projeto, né? Como é que vocês se juntaram? Vocês conheceram você, Cris, Ricardo, o Júlio Hazek também, que presença mais do que confirmada aqui no nosso programa, já apareceu aqui várias vezes, que faz vários projetos, canta, dança, interpreta, né? Como que foi essa junção para criar esse projeto que tem um viés social bem forte aí, né? Pelo que eu tenho ouvido. Sim. Bom, o projeto inicialmente nasceu de um desejo de 4 atores, né? Assim, que nós não somos um grupo, mas assim, é um coletivo que trabalhou junto em algum momento, em outros projetos. E aí a gente teve uma afinidade e pensamos, vamos criar algo para a gente poder realizar em 2019, 2020, um processo mais duradouro. E partiu daí, né? De 4 atores. Que são quem? Eu, né, Ricardo, tem a Simone Sobreda, o Mauro Magalhães, que é de Pinda, e inicialmente o Elcio Carvalho, que não está mais no núcleo, né? Hoje é o Andrei, que está cobrindo o Elcio. Andrei Gonçalves? Mas parte desses 4 atores... Oi? O Andrei Gonçalves? Acho que é isso, André Gonçalves, isso. Já teve com a gente também, quando podia ser. Maravilha.
Então, e aí, assim, pesquisando temáticas, todo mundo teve essa afinidade de falar sobre controle social, sobre mídia, fake news, sobre questões de saúde mental, caminhou muito daí, primeiro dessa pesquisa, dessa investigação. E daí nasceu esse tema âncora que a gente chama, né, como controle social embasado em loucuras sociais. Nasceu a partir daí, né? Então a gente reformulou o projeto e a gente não queria só a ideia de fazer uma peça de teatro onde a gente abordasse o tema e tudo bem, assim, sabe? A gente queria um projeto que primeiro tivesse em outras plataformas, né? E também que reverberasse de alguma forma, né? Enquanto reflexão e enquanto discussão aqui na cidade. Então, a gente elaborou, dentro das contrapartidas desse projeto de espetáculo, a ideia de ter um web documentário onde a gente pesquisaria, ou traria pelo menos, né, porque quando a gente fala em pesquisa é uma coisa bem mais vertical, bem mais aprofundada, mas traria pelo menos alguns dados aqui no nosso município sobre saúde mental, sobre hospitais, enfim, centros de tratamento. Então, essa foi a ideia inicial, o espetáculo, o webdoc, com 2 oficinas. Mas aí, ao longo do processo, as coisas foram se transformando, e aí, nesse interim, a gente foi formando equipe, né, para ter braços para essas outras partes do projeto. Então, eu já conhecia a Cris, conheço bem o trabalho dela já de outros projetos, então a convidei. O Júlio também já tinha trabalhado com ele também em outros projetos, aí a gente convidou para essa parte do webdoc. A direção do espetáculo é da Fabiana Monsalu. Então, a gente foi formando uma equipe, né? E daí o projeto ele foi, vamos colocar assim, criando mais corpo, né? Então, hoje a gente chega em 2020, também afetado por esse contexto da pandemia, com um projeto já em andamento, vou dizer assim, bem evoluído nesse sentido de espetáculo, webdoc, e aí surgiu essa grande surpresa que foram os podcasts por conta das entrevistas que foram feitas para o webdoc, né? Então, foi nesse processo, assim. Interessante. Os podcasts de Selvagem estão no SoundCloud, certo? Sim. Massa demais. Então, deixa eu entender uma coisa. Aí a Cris pode falar porque eu ouvi a voz dela nos podcasts. Né, Cris? Isso. Os podcasts surgiram depois que houve a readequação. Porque o projeto, como foi aprovado ano passado, só se falava em pandemia na China, né? Acho que não falava no Brasil ainda. Já que nem ia chegar aqui. Mas, enfim. Aí o projeto ia ser um espetáculo teatral e um webdoc, e já tinham essas entrevistas captadas nesse processo. Vocês aproveitaram o material para fazer o podcast? Como é que surgiu essa produção de podcast e o porquê de escolher esta linguagem? Posso falar e a Cris complementa, acho que é mais indicada, assim. À vontade. Mas, inicialmente, como eu falei, era o espetáculo e o webdoc com oficinas, né? Devido o gerar material, né? Muitas entrevistas, acho que foram mais de 20, a Cris pode corrigir. Então, acabou tendo um material bastante rico. E daí a Cris e o Júlio trouxeram a ideia do podcast. Ele não surgiu por conta de adequações, ele surgiu por conta de material. Né, Cris? Aí acho que você pode falar melhor. Foi exatamente isso, né? Então, assim, bem do início do trabalho, para mim, eu gostaria só de ressaltar uma situação que, assim, desde o meu primeiro contato com o projeto, né, com a sinopse do Projeto Selvagens, eu sempre achei que, puxa, ia ser um mega desafio, né, um tema dificílimo que não se esgota, dá para recortar de diversas maneiras, trabalhar, nossa, é riquíssimo. E quando a gente fez a reunião de trabalho para o webdoc, que a gente foi fazer o briefing, tudo, para saber de recorte, por quais caminhos andar, eu fui anotando isso e com as leituras que a gente teve de referência para o projeto, foram abrindo possibilidades.
Então, assim, a gente cita também, acho que no episódio 0, o Vozes por Vozes, algumas dessas referências, que são o livro A História da Loucura, do Michel Foucault, e o livro Holocausto Brasileiro, que é um livro-reportagem da Daniela Arbetes, feito sobre o Hospital Colônia, em Barbacena. Então, a gente... E é um livro que trouxe um embasamento assim, muito legal para nós, porque ele conta os bastidores da reforma psiquiátrica, a visita de ícones da psiquiatria na década de 60 ao Brasil. Então, assim, e a gente foi vendo na pesquisa, ao longo da transformação até da legislação em torno da política de saúde mental no Brasil, vários momentos que culminavam com aquele retrato do Colônia. Então, assim, a gente percebeu que, por exemplo, falar de saúde mental era falar de saúde integral também. Não tem como você falar só de saúde mental se você não enxerga o indivíduo no lugar que ele ocupa na sociedade, os papéis que os locais onde ele está inserido, onde é a atuação dele, o que ele transforma, o que ele, por quais forças ele é atingido. Então, isso foi desdobrando. Então, assim, a gente saiu de um mapa de entrevistas com 3 a 4 pessoas, a gente chegou a quase 20. Então, assim, ao longo do projeto, as entrevistas foram feitas entre os meses de novembro e março, pré-pandemia. A última entrevista que a gente fez foi no começo de março. E eu conversando com o Júlio, assim, olha, a gente precisa dar uma vazão para isso, porque é um material muito legal. O WebDoc tem tempo, tem uma série de outras coisas, outras limitações assim técnicas, e a gente tinha esse conteúdo muito bacana. Então, é como se a gente fosse... Era um bônus para o projeto. A gente trazer esse conteúdo que a gente conseguiu nas entrevistas. Então, assim, já eram... Aí o Júlio, como já consumia bastante podcast, já tinha mais familiaridade com essa plataforma, sugeriu, a gente achou legal e começamos a fazer. Começamos a montar os capítulos, as roteirizações, enfim, tudo isso. Massa demais. Lembrando que os podcasts, o podcast chama Vozes, né? Até essa semana entrará o episódio número 7, se eu não estou enganado, ou o número 8? Na verdade, o produtor vai ficar sabendo em primeira mão também. Na verdade, não que eu mandei, eu avisei para ele pelo WhatsApp, brincadeira, tá? Mas, assim, hoje, assim, é engraçado, porque se eu for pegar a sinopse do projeto, a descrição, tudo começaria com os podcasts de hoje. Então, assim, foi a parte mais trabalhosa do projeto, que é justamente, quando você fala em levantamento, em pesquisa, você trabalha em 2 frentes, né? Você vai horizontal e vertical. Então, assim, hoje os podcasts entram 8, inicialmente eram 8 e 9, mas aí eu abri um 10º aí hoje, então vão ter o episódio ao meio-dia, são sempre em 2 horários, ao meio-dia às 17 horas. Então, o do meio-dia, a gente vai falar sobre reforma psiquiátrica, que é justamente trazendo essa transformação da Política Nacional de Saúde Mental desde o início do século passado, desde ali o Código Civil, ali na década de 30, passando pelo Estado Novo, chegando na década de 60, até culminar na reforma psiquiátrica, que só foi mesmo efetivada, ganhou força de lei incrível nesse século, em 2001, com a aprovação da Lei 10.216. Então, a gente fala sobre isso no episódio sobre reforma psiquiátrica, e às 17 horas a gente traz justamente o levantamento dos 2 hospitais psiquiátricos que existem em São José dos Campos, né? A Associação Instituto Chuí de Psiquiatria,
que é uma instituição privada, né? Faz filantropia também, mas é uma instituição privada, e o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, que é do Centro de Valorização da Vida, que é referência do SUS para casos de internação. Então, é o que a gente tem, e o legal é que, assim, a gente traz essas diferentes abordagens semanalmente para a plataforma toda sexta-feira. Então, assim, a gente começou no dia 24 de julho, com um episódio Vozes por Vozes, e sobre bullying também, porque é muito legal isso, da gente entender como que as coisas acontecem, né? Como que uma pessoa vai parar no hospital? Então, assim, e são coisas, assim, sutis, né? São coisas que podem acontecer na vida de todo mundo, em qualquer momento da vida, e tem falas tão maravilhosas. Eu lembro e assim, tem pessoas que são mais conhecidas, tem outras pessoas que não são tão conhecidas. Por exemplo, tem uma psicóloga do CAPS, que é a Silvana Pereira, que ela está com a gente tem uma fala dela no episódio da reforma psiquiátrica, que ela faz um apontamento a respeito das medicações, da evolução no campo farmacológico, mas é uma delas, dela uma das frases assim mais emblemáticas do projeto, né? Ela fala assim: ninguém passa por essa vida sem sofrimento psíquico. O que diferencia uma pessoa que, por exemplo, faz um tratamento, faz uma psicoterapia no CAPS ou em qualquer outro lugar, de uma outra pessoa que vai para a internação, é a intensidade desse sofrimento. Então, assim, eu achei que essa frase dela aproxima muito as pessoas, porque, assim, o tema ele é mágico por conta disso. Quer dizer, mesmo qualquer pessoa pode passar por isso em algum momento da vida, ou conhece alguém, ou já teve algum familiar com um episódio de depressão, ou que tenha sofrido qualquer tipo de transtorno. E o Selvagens, ele vem curiosamente, né, por o Ricardo tem conceitos bastante interessantes que justifiquem o nome Selvagens, mas é um projeto que aproxima demais as pessoas, né? E isso, e assim, os conteúdos ficam na plataforma, a gente traz essa parte histórica mais trabalhosa hoje realmente foi bem trabalhoso fazer, porque são dados, são importantes opiniões, isso que é legal também. Então, assim, tem momentos, por exemplo, olha, um dos entrevistados falou: olha, eu sei que tem coisas que eu estou falando que muita gente não vai gostar, vai torcer no nariz porque eu estou dizendo. Eu falei assim: não, mas a gente está aqui para ouvir também. Então, são as vozes, né? São as vozes dos profissionais da saúde mental, das pessoas que trouxeram as primeiras instituições psiquiátricas para cá. E, diga-se de passagem, durante o período da ditadura militar, que foi um período que teve a maior expansão desses hospitais psiquiátricos, né, entre as décadas de 60 e 70. Então, assim, está muito rico. Então, é um registro oral muito importante, né? Então, assim, o Projeto Selvagens, para mim, é um presente. Então, porque aborda um assunto que ao mesmo, afasta e aproxima as pessoas ao mesmo tempo. Então, se você quiser ouvir o podcast Vozes, que está entre os materiais gerados no projeto Selvagens, que é multimídia, como nós já falamos aqui, vai ter o webdoc, vai ter também um espetáculo teatral. Você tem que entrar na plataforma SoundCloud. Vai aparecer escrito para você aí. soundcloud.com/selvagensvozes, certo? E lá está toda a seleção de podcasts para você. São podcasts de aproximadamente 15 minutos, mas com bastante conteúdo interessante para você escutar, você que gosta de podcast. Eu não sei se o SoundCloud deve ter, né, aplicativo para celular, para poder escutar no celular. Tem sim. Se você quiser também, você pode baixar o podcast disponibilizado para downloads, e aí você consegue escutar o podcast Vozes, que está lá presente, e já deu um mês de produção, 8, 9, 10, né? Vários podcasts. Então,
com vários temas, como a Cris vinha falando aqui, dentro do contexto da saúde mental. E personagens e características, né, tem sobre saúde mental voltada para a questão racial, feminina, entre outras. Então tá bem interessante se você quiser escutar. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber é como será, por exemplo, o WebDoc. A ideia já era fazer um WebDoc mesmo? Sim, o projeto, por conta dele atuar em diferentes plataformas, inicialmente, como foi pensado fora desse contexto de pandemia, a gente pensou na plataforma online com o WebDoc, né? Então, essa foi a ideia inicial. Temos um espetáculo presencial e o WebDoc chegar nessa plataforma online. Então, já era a proposta inicial. Massa demais. E aí o material que surgiu do WebDoc já está sendo aproveitado em podcast também para dar andamento para essa coisa. O prazo aumentou também nessa questão do fundo, por questão da pandemia? Aumentou. A nossa estreia era em março. Estava até marcada já. A gente tinha acho que 4 apresentações, com espaço e tudo fechado. Só que no início de março parou tudo. Então, a instituição que gerencia o Fundo Municipal, que é a Fundação, acabou paralisando todos os projetos por conta de não poder reunir, né, pessoas. E ficamos aí, acho que um mês, 2 meses parados de atividades, até para a gente poder pensar e ver se a situação ia ser muito pontual ou não, né? Então, como não é pontual, que a gente já constatou, a gente entrou num período de, bom, então vamos adaptar o projeto para a gente poder, inclusive, retomar. E aí o que a gente tinha de efetivo para poder colocar na rua, vamos colocar assim, é o WebDoc e o podcast, que foi os materiais que surgiram em decorrência das entrevistas do WebDoc. Então, hoje a gente tem rolando os podcasts, já vai fazer um mês, como você falou, e o WebDoc, a previsão de estreia será em outubro também, nas plataformas online. E a gente está estudando o YouTube e vendo também outras possibilidades de plataforma, como o Vimeo. Aí a gente pretende expandir, inclusive o podcast, né? A gente está com o SoundCloud por ser uma plataforma mais popular, por ter aplicativo para celular também, mas grátis, né? penso que no futuro a gente pode expandir também para a plataforma do Google, que tem uma plataforma de podcast e outras, né, Cris? A gente pode também tentar expandir exatamente. isso. O importante e até o que espetáculo, assim, desculpa já adiantar, mas o espetáculo ele vai passar por uma adaptação. A gente voltou a fazer os ensaios online, inclusive pelo Zoom, e a ideia é que em novembro a gente estreia o espetáculo em formato streaming. Então, como a gente está impedido de promover ações presenciais por enquanto, por questões de saúde pública, o espetáculo ele também será adaptado e aí presencialmente mesmo vai ser só em 2021, mas aí já com um projeto concluído. Massa demais. Muito legal. Lá, também estou bem curiosa e é lindo demais, porque são desdobramentos, né? E mesmo, ainda assim, é um tema que não se esgota. Um apontamento importante também, Rafael, é que assim, o WebDoc, ele vai, assim, foram cerca de 20 horas de entrevistas gravadas, né? Então, assim, o podcast, ele tem um material exclusivo e o WebDoc também tem um... Quer dizer, o que está no podcast não vai estar tá selecionado aí. Isso, exatamente. Exato. Então, assim, a gente, quando começou a pandemia, a gente já tinha uma estrutura principal. Antes dessa readequação, já tinha um conteúdo que a gente ia reservar mesmo para podcast como um bônus do projeto, né? E uma devolutiva também, por conta do aprendizado que a gente teve ao longo da produção, das entrevistas, das pessoas que a gente conheceu. E a gente chegou a fazer um primeiro corte do documentário, as falas com as sessões e tudo, e depois disso a gente a gente também passou por esse período de readaptação, a gente viu que tinha um material legal que dava para colocar, né? Dava para a gente divulgar já
dando conhecimento, né? Dando esse conhecimento para as pessoas. Então, a gente fez uma cisão nesse material. Então, tem uma parte exclusiva que vai servir de matéria-prima para o podcast. Muitas das pessoas... Podcast não, perdão, para o webdoc. Muitas das pessoas que estão com a gente nos podcasts também estão com no webdoc, mas falando desse tema da loucura enquanto controle social, a questão do estigma, também no webdoc. Então, ambos têm materiais exclusivos. Tá bem bacana mesmo. E o espetáculo teatral? Como é que ele foi pensado? Ele foi pensado com base nesse material de entrevista? Como é que ele foi pensado enquanto formato também? Porque fico imaginando... Tá sendo uma reinvenção, né? Especialmente para o pessoal do teatro. Tenho conversado com... Inclusive, o programa passado, se você não assistiu o Sindicato da Cultura, edição número 205, falou sobre a proposta dos artistas da cidade para o festival, que é o Festival de Teatro aqui da cidade online. Então, você assista para saber do que se trata. Como é que foi esse trabalho também de adequação? Tanto do conteúdo, né? Do conteúdo eu já imaginei que vocês já tivessem, mas até que ponto a forma influencia no conteúdo desse novo formato online? Vai ser dentro de um teatro? Como é que vai ser essa questão? Tá. Legal. A pergunta, assim, o espetáculo, inicialmente, a gente começou com os materiais de base, que foram os livros que a Cris citou, né? O Holocausto Brasileiro e História da Loucura, do Foucault, o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbeck, junto de pesquisas dos atores, né? Então, a gente fez pesquisas na cidade, assim, pesquisas em sala de ensaio. O espetáculo, ele migra para um campo do performativo, né? Então, ele é diferente. O que o espectador ou ver e ouvir no podcast vai ser diferente do webdoc e será diferente do espetáculo. Para adaptação, a gente também pensou nisso. A diretora, que é a Fabiana Monsalvo, ela não quis, assim, fazer o espetáculo, filmar e colocar na web. A ideia desse streaming que a gente vai fazer é um roteiro adaptado, onde a gente traz o contexto do espetáculo para esse contexto de confinamento, né, de isolamento social. Então, a ideia é que os atores gravem fragmentos e pílulas do roteiro que a gente tem inicialmente do espetáculo em suas casas, esse material seja compilado e editado, e aí a gente tenha o formato da peça com uma proposta de espetáculo online. Na verdade, a gente chama de experimento, né? Porque a ideia mesmo depois que tudo isso passar, ou que amenizar, e a gente puder voltar para a sala de ensaio, se encontrar presencialmente, aí sim a gente executar o espetáculo no formato que a gente vislumbrou durante o processo. O processo do espetáculo, ele trabalha muito com um quadrado de segurança, que é de um artista plástico, acho que é Malevich, se eu não me engano. Ele traz esse conceito do quadrado de segurança, que são quadrados negros, né? Onde ele propõe essa reflexão do isolamento, da questão de você olhar para dentro de si. O espetáculo ele trabalha um pouco nessa linha, aliada ao campo do performativo, né? Junto desses outros assuntos elencados aí que a gente falou. O experimento cênico que vai para a web, ele vai abordar também esse campo, mas ele não vai trazer 100% do texto, do roteiro que a gente elaborou para o espetáculo, porque a gente entende que são coisas diferentes, né? São conteúdos diferentes, formatos diferentes, então é difícil você filmar um espetáculo, colocar ele numa caixa digital e jogar para as pessoas assistirem, né? Sim. O teatro, ele pressupõe um relacionamento, o contato com o público, né? Então, essa ideia do contato agora virtual, ela é diferente também, né? Esse impactar o espectador por meio da tela, ele vai ser diferente. Massa demais. Período de reinvenções, inclusive para nós que estamos aqui na Web Rádio CT.
Esse é o Sindicato da Cultura, edição número 206. E o Zoom é implacável, meu filhinho e minha filhinha, certo? Nós estamos aqui com Cris Lopes e Ricardo Salem. Falta apenas 6 minutos e 38 segundos para dar tchauzinho, tchauzinho, tchauzinha. Como nós dissemos aqui, Cris falou também, é um tema amplo e inesgotável. Mas você pode conferir aí no link na nossa descrição ou na postagem do Facebook, onde quer que você esteja vendo. Você pode acessar o link do SoundCloud, Selvagens Vozes, soundcloud.com/selvagemvozes, e escutar isso que está vindo por aí. Lembrando que nós temos aí já meio que na visão, né, Cris? 2 programas para frente aí, quando o Webdoc sair e quando o espetáculo sair também, certo? Vai ser um prazer conversar com vocês de novo. Mas já gostaria de agradecer a presença, já partindo para os minutos finais aqui do nosso Sindicato da Cultura, edição número 206 dessa terça-feira. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês, Cris e Ricardo. Eu que agradeço, Rafael. Se vocês quiserem mandar beijo, à vontade. Fazer um convite para as pessoas acompanharem as novidades do projeto pelos nossos perfis e páginas das redes sociais. O projeto tem uma página no Facebook, né, Projeto Selvagens, e no Instagram tem o @selvagensprojeto. Então, o pessoal pode mandar as histórias. Se não quiser colocar lá no público, manda para a gente no direct, manda mensagem. É muito legal, é uma plataforma, é aquilo, apesar, é para aproximar as pessoas. E a gente está mais próximo do que a gente pensa. Massa demais. Podem mandar beijos e abraços, fiquem à vontade também. Realmente, a gente tem que aproveitar o distanciamento para se aproximar. Temos que estar de acordo com esse paradoxo aí, porque antes a gente estava tão enfiado na rotina que acho que a gente nem pensava em se aproximar pela internet, né? Então, por favor, sigam nas redes, aparece tudo aí. A edição de Matheus Fischer aparece um monte de trem pipocando na tela, então você pode ficar de olho, certo, Ricardo? Legal, super agradeço também o espaço da rádio, agradeço aí você, Rafael, Cris, toda a equipe, e é isso, fica o convite para a galera acessar as plataformas do projeto, conhecer um pouco mais. Se quiser também mandar sugestões, estamos abertos, porque como está rolando, né, tem muita coisa ainda para acontecer, são processos. Então, fica o convite para todo mundo conhecer o projeto, acessar as plataformas digitais e interagir, né? Acho que essa questão da interação agora é bastante importante para todo mundo. Massa demais. Quer deixar algum recado, algum beijo? Porque rádio bom, a melhor parte da rádio é a parte de mandar beijo para as pessoas, oferecer música. Fique à vontade. Beijo para todos os ouvintes aí. E aí, Cris? Verdade, é isso. É só fazer mais um convite para o pessoal acessar, né, os podcasts que já estão no ar. Nas 2 últimas semanas, muito bacana também a participação da Marcela de Andrade, do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, que foi o da semana passada. Na retrasada também uma entrevista super bacana com a Luciana Brauna, do Movimento Negro de São José dos Campos. Então, assim, foi muito especial, assim, está sendo muito especial para mim, que eu tenho contato toda semana com esse conteúdo, e é um aprendizado, assim, realmente imensurável. Eu gostaria que as pessoas fosse importante para as pessoas também. Tá bem legal, convido todos a ouvir. E uma coisa também que eu queria falar é que assim, a gente fala bastante dessa ideia macro do projeto, mas é isso, fica o convite mesmo para o ouvinte, porque cada programa é um assunto, né? Então, por exemplo, violência contra a mulher, bullying, teve a Kika Medina, que foi uma entrevistada super rica, assim, que trouxe a realidade de pessoas trans, né, o universo LGBTQIA+. Então, é isso, assim, cada programa, ele trabalha um tema específico, né? Então, fica o convite para os ouvintes e compartilhem também, né? Se você conhecer pessoas que, de repente, possa ouvir, se identificar de alguma maneira, ou que o Vozes possa afetar em algum momento de auxílio mesmo, né? Trazer informações, mostrar que o que acontece com essa pessoa ou com você não é diferente do que acontece às vezes com o outro, né? São histórias que se cruzam aí, fica o convite também para compartilhar e refletir, né, sobre isso. Acho que
A ideia do programa, como um todo, é a gente sair mais enriquecido de informações e de empatia, né? Acho que é o ponto principal. É. A gente se afetar com a história do outro a ponto de entender esses universos assim que são diferentes e ao mesmo tempo estão juntos. Conteúdo, informação e reflexão, selvagens, vozes, os podcasts que estão aí rolando para você já. E fiquem de olho no projeto, como a Cris falou, acompanhe nas redes sociais, que mais para frente tem webdoc, tem espetáculo. Gente, um beijo, uma beija para vocêzinho, nosso ouvinte, nossa ouvinta que está aí acompanhando o Sindicato da Cultura da Web Rádio CT pelo facebook.com/RádioCT e youtube.com/RádioCT também, certo? Na verdade, no Facebook é Rádio CT Face, mas se você digitar Rádio CT, provavelmente vai aparecer lá, viu? Então você acompanha a gente, também acompanha o Projeto Selvagens. 1 minuto, zoom. Quinta-feira tem mais Sindicato da Cultura, edição número 207. Não paramos, certo? Obrigado, Cris. Obrigado, Ricardo. Obrigada. Um beijo pro Júlio Razek, um beijo para Parabéns. Fabiana Monsalu, que já tiveram com a gente. Kika Medina também já esteve com a gente. Estamos aí circulando na cidade, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.